Ao deputado Nicolas Ferreira, sendo solidário a Vossa Excelência, porque o advogado da AGU é o senhor Bessias, Vossa Excelência criticou a resolução de direitos humanos em que aprova banheiro unissex, Vossa Excelência Felipe Barros, e ele move uma ação contra os senhores. É interessante que, ao mesmo tempo que os senhores falaram, eu também falei e gravei. Eu acho que ele não moveu contra mim porque ele é candidato ao Supremo. Então eu quero que ele venha ao meu gabinete me pedir ajuda. Estou esperando, Bessias. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui meus colegas, cumprimentar a general Helena. Eu gostaria de rapidamente, ler aqui com quem nós estamos conversando. Afinal de contas, assim como Russell Kirk diz, nós somos anões em cima de ombros de gigantes. A gente só consegue enxergar lá na frente porque teve um gigante, que a gente se escorou nele. E isso é esse gigante, O senhor foi declarado aspirante oficial da Arma de Cavalaria em 69, na Academia Militar de Agulhas Negras. Como oficial superior, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e foi adido militar na França e Bélgica. Como oficial general, comandou a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Capacitação Física do Exército e foi o primeiro comandante da Força de Paz da ONU no Haiti. Como integrante do Alto Comando do Exército, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia. E de 2019 a 2022 foi o melhor ministro-chefe do GSI da Presidência da República, do melhor presidente que esse país já teve. E fico admirado com a tua paciência em ouvir aqui pessoas com ilações, com acusações de uma pessoa que tem esse currículo, Porque se puxar a capivara de vários que estão aqui, porque é capivara, não é currículo não. Se puxar a capivara aqui, é extensa, mas com certeza não vai ser meritosa. Eu separei aqui, general, algumas perguntas, só para a gente esclarecer alguns fatos. Se o senhor puder nos responder rapidamente. Houve a transição, general, do governo GSI entre o senhor e o G. Dias? Se o senhor puder explicar rapidamente como foi esse processo. Houve uma transição que foi um pouco prejudicada porque o G. Dias foi um dos últimos a ser indicado para a chefia do GSI. Mas eu franqueei todo o GSI para ele, andasse onde ele quisesse, perguntasse a quem ele quisesse o que ele queria, e ele tinha liberdade de andar pelo GSI. Recebeu 3 palestras de orientação do general Penteado para ele, uma delas com a presença do Aloysio Mercadante. Então, eu acho que a transição foi muito bem feita, porque ele, inclusive, foi alertado a ele que ele tinha liberdade de trocar quem ele quisesse. Essa troca no GSI, ela não é assim uma coisa muito fácil, porque os que mais fáceis de serem trocados são os DAS mais altos. Então foi esclarecido a ele, olha, o pessoal que tem DAS 4 e 5 pode ser trocado com facilidade, basta você solicitar. Os outros são servidores indicados pela competência, pelo profissionalismo. Então, como não havia nada de político no GSI, eu nunca tratei de assuntos políticos no GSI com os meus servidores e sempre procurei ser absolutamente apolítico em tudo que tratava com eles, fazia muitas orientações, tratava das viagens do presidente, às vezes corrigia algumas coisas, mas nada político. Perfeito. E todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro deu trabalho para o GSI, Porque, sim. Só de motociata foi um monte. Então, resumindo, o senhor entregou em condições de trabalho, correto? Com o GSI. Sim. O senhor tem conhecimento se o G. Dias já tinha exercido alguma função no GSI em outros governos? Sim. Ele foi do GSI, acho que durante 4 anos, talvez até mais de 4 anos. Não, ele não dobrou mais 4, Mas ele fez 4, foi 4 anos, aí ele foi promovido e depois foi para
para a região militar de Salvador, né? Enfim, assim, sim, não precisa detalhar, só realmente para poder esclarecer. Conhecia bem o GSI. Ou seja, a falácia, a tese, né, de que ele tinha assumido a pasta recentemente e não tinha conhecimento a respeito, total conhecimento sobre a pasta, cai por terra, né? Ele alegou isso aqui diversas vezes a respeito disso. Mas, enfim, durante a sua gestão no GSI, o senhor recebia informes e alertas da segurança da ABIN, general? Sim. O G. Dias recebeu 33 informes de segurança, inclusive no próprio dia ele recebeu do Saulo, e ele responde o Saulo dizendo que vamos ter problemas às 8 horas da manhã, isso no próprio dia 8. Eu sei que o senhor não está aqui para fazer um juízo de valor, mas como o senhor já esteve na gestão do GSI, gostaria de te perguntar, caso o senhor tivesse recebido 33 informes de segurança, dizendo que ônibus estavam chegando aqui com invasões à Praça dos Três Poderes, o senhor deixaria de tomar nenhuma atitude? Ou o senhor tomaria alguma atitude para poder preservar ali o patrimônio público e, consequentemente, realizar o seu trabalho? Deputado, eu não posso emitir opinião, mas essa descrição que o senhor fez aí, é claro que exige que providências sejam tomadas. Perfeito. O senhor sabe me informar a quantidade da tropa que ficava à disposição para caso houvesse, né, uma invasão do Palácio do Planalto? O senhor recorda qual o tamanho da tropa que estava disponibilizada para o senhor? Esse planejamento existia e era acionado de acordo com a necessidade. Às vezes nós tínhamos um informe de manhã, por exemplo, que ia haver uma passeata dos funcionários da limpeza urbana que queriam reajuste de salário, iam passar na frente do palácio. Como nosso foco principal era segurança do palácio, do presidente, da família do presidente e do vice-presidente, imediatamente nós acionávamos o que estava previsto no planejamento para entrar em condição. Perfeito, né? Perfeito. E as duas unidades militares de Brasília que tinham uma relação direta com a presidência era o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de Cavalaria de Guarda. Metade do ano era de um deles, a outra metade do outro, né? Porque a incorporação é feita em datas diferentes exatamente por causa disso. Perfeito, general. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi dito aqui para o senhor aqui, né, que o senhor recebeu pessoas, como por exemplo um gay ativista, um nordestino, e é impressionante, né, o duplo padrão, né, de moralidade da esquerda, né? O Lula, né, durante todo esse tempo que ele ficou na presidência, ele recebeu o Nicolás Maduro, um narcotraficante, né, procurado pelos Estados Unidos, Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega, o próprio Cesare Battisti, né, condenado por 4 homicídios na Itália, inclusive tomou prisão perpétua, e o José Eduardo dos Santos, que governou Angola por 38 anos, é um dos mais corruptos da África e, no fim das contas, recebeu um financiamento do BNDES. Então, realmente, é impressionante o duplo padrão moral da esquerda. E no fim aqui do tempo que eu tenho, eu gostaria de agradecer primeiro ao senhor, né, por esses esclarecimentos e abrir aqui uma brecha para poder falar de algo que aconteceu nessa semana passada e de que uma deputada que abriu dizendo, eu gostaria só de passar um vídeo, por gentileza, se já tiver aí disponível, e aumenta o som, por gentileza. Volta, por favor, e se puder aumentar o som, por gentileza. Aí agora só um som, por gentileza. Se puder voltar, por gentileza. Mas a gente não pode... Os embates políticos, eles devem existir? Peço que todos aqui retomemos a calma, eu não vou dar nesse tempo direito de resposta. Mas a gente não pode deixar sem resposta, muitas vezes, agressões e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu peço que todos aqui... Eu quero apenas registrar, presidente, que eu entrei com denúncia crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais... Na calma, eu não vou dar nesse tempo direito de resposta. Senhor presidente, fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Eu nasci na Cabana do Pai Tomás, uma favela lá em Belo Horizonte. Isso, onde eu nasci,
tem uma conotação bem diferente, de que você vai tomar pela cara. Tomar o quê? Tomar um tapa, tomar um tiro, tomar o quê? E caso eu dissesse isso, senhores, a minha vida seria um inferno. E com razão. E com razão. Só que olha só, por que eu me indigno com isso? Porque eles têm o aval de falar isso. Ainda recebem solidariedade. A mídia defende e aí coloca somente o trecho dela me chamando de moleque. E pergunto para vocês, isso porque alguém filmou e mostrou que o que ela disse realmente foi o que ela disse. Agora, senhores, imagina se isso não tivesse sido gravado. Seria minha palavra contra a dela. Uma pessoa dizendo que fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Ou seja, nós aqui num ambiente de embate político, muitas vezes a gente excede. A gente precisa manter a calma, precisa ser equilibrado. Aqui tem pessoas de diversos contextos históricos diferentes, de vida diferente. E você tem que manter o equilíbrio aqui. E a gente se indigna porque, primeiro, se eu cometo um erro, mesmo que eu me desculpe, eu sou condenado. Se eles erram, eles simplesmente botam uma nota e passou. Errar é humano. Se eles cometem algo propositalmente errado, além deles mentirem, além de discutirem com as imagens, porque a imagem é muito clara, eles ainda não te chamam de mentiroso. Então isso aqui é só para poder mostrar de que a gente acaba colecionando injustiças. Mas eu também sei da minha missão aqui nesse lugar e sei que não é novidade alguma a gente colecionar injustiças. Até mesmo porque a maioria das pessoas que a gente enfrenta são injustos. São pessoas que não têm nenhum escrúpulo. E a mídia ainda reforça, posta e não deram um pio sobre isso na mídia nacional. Se sou eu falando para qualquer pessoa, principalmente uma mulher aqui, estaria no Jornal Nacional. Deputado bolsonarista diz e ameaça deputada. E impressionante, para finalizar, senhor presidente, como eles são hipócritas, mau caráter, mentirosos. E por isso que eu não tenho um pingo de respeito por quem levanta foice e martelo aqui nessa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, Padre Nicolas. A verdade sempre prevalece. Minha mãe, Dona Dadá, lá de Macarani, analfabeta profissional. Mãe dizia, meu filho, o homem do bem tem sempre o segundo momento. Eu respondo uma queixa-crime também, Nicolas. Braba. Mas eu não tiro uma palavra do que eu falei. Se inventar forca, vai me botar. Porque eu não retiro uma palavra do que eu falei. Se inventar prisão perpétua, vai ter que me botar lá. Porque eu não tiro uma palavra do que eu falei. A verdade é a verdade. O período entre o segundo momento é doloroso. Mas a Polícia Federal certamente, recebendo a queixa-crime, vai investigar e certamente é muito lúcido. É tão claro como G. Dias andando pacificamente esse vídeo no meio dos chamados golpistas por ele, todos limpos, eu que cumpro prisão na Papuda e na Colmeia. Eu estou como é que fala, de liberdade provisória, porque eu, graças a Deus, tenho podido ir lá para poder visitar, né? Eu não encontrei ninguém daqueles limpinhos que estavam lá pacificamente andando com G. Dias. Concedo a palavra. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.